Corinthians 1, América de Cali também 1. Resultado da partida de hoje lá na Colômbia. E assim, cara, que jogo ruim do Corinthians, mano. Nossa senhora, velho. Falar a verdade, o Corinthians jogou bola a partir dos 16 minutos do segundo tempo. Até lá, mano, foi um bagulho de sangrar a bolota dos olhos, mano. Cara, foi terrível, foi horroroso. Ah, mas é o time reserva, mas meu Deus, eu aposto que se a gente parar e colocar a folha salarial do time reserva do Corinthians e a folha salarial dos caras que entraram hoje, se pá, o nosso time ganha mais do que os caras, mano, reserva dos nossos. Cara, assim, hoje ficou claro porque os caras que são reservas, eles são reservas. Cê tá maluco, doidão? Jesus! Ou tem uns caras que não tem a mínima condição de jogar com a camisa do Corinthians. Não tem a mínima condição. De tão horríveis que são. Meu Deus do céu. O primeiro tempo do Corinthians foi algo de maluco. Foi algo de doideira, mano. Jesus! E pra mim o pior de tudo é o time do América de Cali é ruim. É um time fraco. Fraco. Porque se fosse um time minimamente bom, tinha feito uns 2, 3, se pá 4-0 no Corinthians, mas com tranquilidade. Mas é um time ruim. É um time que tem o camisa 8, o Quinteiro e acabou. Se o Ramon fosse um pouquinho inteligente e colocasse um cara pra anular o Quinteiro, você vai jogar o jogo inteiro grudado no Quinteiro. Ah, mas vai marcar com a menos? O time dos caras só tem esse jogador. Se você anula esse cara, acabou o América de Cali. Um time horrível, horrível, horrível. Horrível. Foi o Corinthians mexer um pouquinho, botou 3 jogadores. O Corinthians, assim, chegava com tranquilidade. Mas com tranquilidade. Tranquilidade. Então, assim, horrível o time dos caras. E o pior, o time reserva do Corinthians conseguiu ser 1000 vezes pior que o time do adversário. 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Cara, o empate é luxo pra caceta, mano. Nossa, o empate é... Obrigado, Deus. Porque, assim, o primeiro tempo do Corinthians foi de sangrar os olhos. É, mano, foi foda. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Antes, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho, rumo aos 300 inscritos no canal. Então eu peço a ajuda de vocês, a colaboração de vocês. Vai lá rapidinho, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça e me ajuda pra caramba. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que foi essa partida de hoje. E cara, primeiro de tudo, eu acho que ficou claro pra geral que a Sul-Americana não vai ser uma prioridade pro Ramon e pro Emiliano e pro Corinthians. E eu entendo, eu de verdade entendo. Na minha ordem de prioridades, a Sul-Americana é a última. Porque eu entendo que é um campeonato que pode ser mais fácil do que os outros, mas pro elenco que o Corinthians montou, dá pra gente sonhar com uma Copa do Brasil, sonhar, por que não, priorizando ao máximo com o Campeonato Brasileiro. Então eu entendo você não dar certa prioridade para a Copa Sul-Americana. Mas talvez seja melhor, sei lá, mano, colocar a molecada pra jogar esse campeonato, velho. Porque os caras que entraram hoje não merecem a vaga de titular na Sul-Americana. Não merecem. Cara, vamos lá. A dupla de zaga Félix Torres e André Ramalho é sacanagem de ruim. Mas é sacanagem de ruim. Mas de horrível. Não é pouco ruim, não. É horrível. O Félix Torres, assim, o Félix Torres ser um zagueiro da seleção equatoriana, que é uma seleção que pode não ser, porra, que seleção, mas é uma seleção emergente na América do Sul. É uma seleção que vem evoluindo. E o Félix Torres ser convocado é loucura, cara. É loucura. O Félix Torres é um zagueiro que erra quase tudo que faz. O Félix Torres é um zagueiro que não passa segurança alguma.
O Félix Torres é um cara que eu tenho certeza que pros times dele, você sabe que com o Félix Torres jogando, a chance de uma pichotada é gigantesca. E o pior é que quando o André Ramalho tá do lado dele, você sabe que não vai ter um cara pra dar suporte minimamente pro Félix Torres. Porque o André Ramalho erra tanto quanto o Félix Torres. Horrível. Aí você tem o Matheus Bidu que é assim... Se o Matheus Bidu não te ajuda ofensivamente, esquece. Defensivamente ele é nulo. E hoje fez um jogo muito abaixo. Aí você tem um trio de meio campo com Maicon que assim... Cara... O futebol do Maicon tá da mesma qualidade que a cor do cabelo do Maicon, mano. Um futebol de bosta, mano. De bosta. O futebol do Maicon é horrível há anos. O último jogo bom do Maicon foi contra o Boca Juniors em 2023. No meio do ano de 2023. E a gente tá renovando contrato com o Maicon pra quê? Mano, o Rian... Que base é essa do Corinthians que produz Rian, velho? O Rian é péssimo. O Martinez, que talvez era o melhorzinho hoje do time titular. Martinez, assim... Tem que ser um pouco mais inteligente. Cara, hoje você tomou um cartão amarelo numa falta pros caras, que o juiz ia dar cartão pros caras, você vai lá, arranja uma confusão, toma um cartão amarelo, e aí assim, tipo, mano, você tá jogando fora de casa, você cai na pilha dos malucos, toma um cartão amarelo que você não ia tomar, e aí você pode ir numa outra bola que você precise dar uma chegada mais dura, você não dá essa chegada e prejudica todo o time. E aí você tem um trio de ataque que Thales, Hector e Romero, o melhor na partida é o Hector. Então você tem um problema, porque aí o Thales mostra o porquê ele é reserva. O Thales é um moleque que entra no jogo cansado, é um driblador que não dribla, é um cara sem velocidade, é um cara sem finalização, é um cara sem pegada, é um cara sem vontade, assim. Hoje eu tava vendo o jogo, eu falei, mano, quantos anos tem o Thales? Eu tive que pesquisar. Quando eu vi que o Thales tem 22 anos, eu falei, não é possível, gente. 22 anos nessa tiriça? Eu não acredito, não é possível. E aí fica claro porque o Thales é reserva e o porquê o Ramon prefere colocar o Romero, que como titular não dá. Não dá pro Romero ser titular do Corinthians. Não dá. Mas aí eu entendo porque ele coloca o Romero no lugar do Thales, mano. Porque o Thales é uma negação, velho. É uma negação. Eu não sei, mano, o que o Thales tem que fazer. Eu não sei se, mano, tá com 22. Será que dá pra corrigir ainda? Porque o treinador tem que chegar no Thales e falar assim, Thales, pega essa bola, objetividade, mano. Vai pra cima dos caras. Tenta driblar. Guardar as devidas proporções. Eu sei que muitos de vocês acham um pereba. Mas assim, vejam, não esse último jogo, porque foi um massacre, mas vejam o jogo do Real Madrid. Comparando, tá? Jogadores com características um pouco diferentes, mas olha o Vinícius Júnior jogando bola, tá? Não tô falando que o Vinícius Júnior é um craque, mas olhem ele no Real Madrid. Ele pega a bola, ele parte pra cima do adversário, sei lá, mano, em 90% das jogadas. Ele vai perder a grande maioria? Vai. Mas em uma, duas que ele passa, ele gera chances claríssimas de gol. Mas dificilmente você vê o Vinícius Júnior pegando a bola, ciscando e tocando pra trás. Na grande maioria, ele pega a bola e vai pra dentro. Pega a bola e vai pra dentro. Perdeu. Mano, dá a bola em mim de novo que eu vou pegar a bola e vou pra dentro. O Thales Magno pega a bola, cisca, toca pra trás. Cisca, tenta dar uma pisada na bola, perde a bola. Nenhuma hora ele tenta partir em direção ao gol. Nenhuma. Aí não tem como, gente. Não tem como. E o primeiro tempo do Corinthians foi esse bando não fazendo nada, mano. O Corinthians teve uma chance de gol no primeiro tempo, se eu não estiver enganado. Que foi um cruzamento que a bola passou pelo Hector. Nada mais do que isso. Nada mais. E o América de Cali chegava quando queria. E o camisa 8 dos caras acima do peso, muito acima do peso. Ano passado ele já tava, quando bateu no Corinthians. Hoje continua. Bola vinha nele, toma aqui, ó. Toma aqui. Toma aqui. E o Ramon não percebendo que tinha que deixar um cara grudado nele. E ele toma aqui. A bola vinha, ele tocava. E os caras não entendendo que o cara é canhoto, o cara tem uma visão de jogo privilegiada, mas o cara é um jogador acima do peso. Gruda alguém nele. Obriga ele a ter que se movimentar pra se livrar de você. Obriga ele a ter que buscar os espaços.
Porque ele é um cara que ele não busca o espaço, ele acha o espaço para os outros. A bola vem no pé dele, ele já mapeou o campo. Se você tem um cara grudado nele o tempo todo, e você tem que obrigar ele a primeiro se desvencilhar da sua marcação, você já gera uma dificuldade. Porque ele tem dois trabalhos, ele tem que mapear o campo, mas antes ele sabe, mano, eu tenho que me livrar desse carrapato que tá atrás de mim. Mas nem o Ramon entendeu isso e nem os jogadores entenderam isso. Deixaram ele fazer o que ele queria, deixaram o campo aberto pra ele, e ele fez o que ele quis. Ele fez o que ele quis enquanto ele aguentou. E ele aguentou quase o jogo todo. O gol do Corinthians, mano, e aí pra sacramentar, e vamos lá. O gol dos caras é um absurdo. É um absurdo. O gol dos caras sai de um lateral, que a bola é cobrada na entrada da área, não tem um volante na entrada da área. Não tem um volante marcando o cara. O cara domina a bola livre, ele toca a bola no meio dos dois zagueiros do Corinthians. O cara passa pelo André Ramalho com uma facilidade absurda, mas gigantesca, e bate pro gol sem chance pro Donelli. Mas você tomar um gol de lateral é absurdo. E da forma como o Corinthians tomou é ridículo. Os volantes sumidos. E o André Ramalho tomar um drible daquele não dá, velho. Que loucura, mano. Que loucura, cara. E o pior, volta pro segundo tempo, o mesmo time, mano. E aí você entende que é o seguinte, cara, o Ramon não... Assim, beleza. Final de semana tem o derby. Abrimos mão da Sul-Americana. Porque tava nítido que precisava mudar. Você precisava tirar Thales, Romero, qualquer um dos três volantes. Poderia tirar com tranquilidade. Mas, óbvio, e ele não tirou. Foi levando, até que aos 15, 16, ele mexe no time. E aí o Corinthians domina o jogo. Simples assim. Ele coloca Carrilho, Bidon e Yuri. Tira Thales, Maicon e tira o Martinez. E o Martinez. Muda o jogo. O Carrilho domina o jogo pra ele. O Carrilho é muito craque. O Carrilho é craque. Craque. O Carrilho é craque de bola. O Brasil precisava chegar no Carrilho e falar, mano, se eu for na FIFA e mudar lá as coisas, você se naturaliza brasileiro porque você é craque de bola. Craque de bola. Carrilho, se você tivesse uns 3, 4 anos a menos, meu Deus, você seria um cara muito feliz, porque você é craque. O Carrilho é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Ele entrou no jogo, ele cria uma chance claríssima que o Hector perde na cara do goleiro. Ele cria sozinho. Ele acalma a partida como o Corinthians não estava conseguindo fazer. O Corinthians estava num sufoco. A bola começa a vir nele, ele começa a acalmar o jogo, ele começa a achar o passes e ele dá uma... Aquilo é uma assistência pro gol. Aquilo ali é um passe pornográfico, é um passe assim... É um passe que, mano, a realidade... Aquele passe tinha que ser tatuado, mano. Aquilo é lindo. Ele dá um passe pro gol do Mateuzinho que é obra de arte. Vem um lançamento, uma virada de jogo, ele dá uma chaleira, que aquilo, se é um qualquer, se sou eu que faço aquilo, eu me machuco. Se é você, você se machuca. Mas ele dá uma calcanha nojenta, o Mateuzinho parte com a bola, toca no Hector, que faz uma tabela muito bem feita, o Mateuzinho bate, desvia no zagueiro e é gol do Corinthians, mano. E aí o gol, porra, dá um sentimento de que, cara, se a gente entra com um time melhor, dava pra ganhar desses caras aqui. Tranquilo. O Corinthians ainda toma um chute do... Mano, eu até esqueci do gordinho lá, do camisa 8, numa jogada que o Alex Santana tá de sacanagem. Tomar um drible daquele é sacanagem. Mas assim, dava pra ter ganhado desses caras se a gente vai com o time titular. O problema é, a gente entrou com o time reserva. Eu entendo novamente, mas o time reserva do Corinthians é muito ruim. A gente precisa urgente de um zagueiro, mas urgente, assim, quando abrir a janela tem que chegar um zagueiro pra ser titular. A zaga do Corinthians é muito fraca, muito fraca. A gente precisa de um ponta driblador, de um ponta de velocidade, porque Thales não tá dando certo, uma tiriça, o Romero não se ajuda. Hoje, cara, já vou falar, os destaques positivos do jogo foram Carrilho, que foi o melhor do jogo, Hector Hernandes. O Hector perdeu um gol na cara do gol e a função dele é fazer gol, eu sei. Mas foi o cara que brigou, foi o cara que disputou,
deu uma assistência pro gol, ele deu uma cabeçada no segundo tempo que o goleiro fez uma bela defesa. Então ele foi o melhor, se bobear, dos que começaram o jogo. E o Mateuzinho porque fez o gol. Mas o resto como um todo, abaixo, assim, mas muito abaixo. Mas muito abaixo. E para os piores, Romero, Thales e Félix. Meu Deus, que jogo terrível desses três. Chegou uma hora que eu tava perguntando, gente, o Romero tá jogando ainda? Porque tudo que o Romero fazia ele errava. Tudo que o Romero fazia ele errava. O Félix, meu Deus. Então assim, é erguer as mãos e agradecer esse 1-1. Porque com o 1-1, a gente tá vivo. De verdade, mano. O time titular do Corinthians em Itaquera tem a total capacidade de ganhar desse América de Cali. Total. Porque esse América é ruim. Ruim. Esse empate dá uma sobrevida pro Corinthians. Porque agora, pega o América em casa, tem os 2 jogos contra o Racing do Uruguai que tem que ganhar, e aí vai contra o Huracan pro tudo ou nada. Vai dependendo, assim... Às vezes o empate dá pra se garantir. Vamos ver o que vai ser, vamos esperar, mas... Pelo que foi o jogo até os 15 do segundo tempo, o empate tá de ótimo tamanho. Se tivesse pressionado um pouquinho mais, se tivesse mexido no time um pouquinho antes, talvez o time tivesse conseguido a vitória. Final de semana que vem agora tem o derby lá na casa dos caras, naquele gramado horrível. Vamos ver o que o Corinthians apronta, vamos torcer para que os lesionados voltem, para que a gente consiga ir lá e ganhar dos caras como a gente fez no Campeonato Paulista. Agradeço demais a presença de todos vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Um forte abraço e vai Corinthians!